Imagine que você está na sua própria casa, no meio da noite, e sente aquela vontade incontrolável de espirrar. Ou que você está andando pela cozinha no escuro e esbarra o dedinho do pé na quina do armário. Em um mundo normal, você soltaria um xingamento, tossiria ou daria um grito de dor, e a vida seguiria em frente. Mas se você caísse hoje no universo de um lugar silencioso, qualquer um desses pequenos ruídos involuntários seria, de forma literal e imediata, a sua sentença de morte. No cinema, nós acompanhamos uma família que consegue se comunicar por linguagem de sinais, criar caminhos de areia e criar esquemas complexos para camuflar o som. Parece difícil, mas possível, não é? Pois é, esqueça essa ilusão. Aqui, nós desmistificamos a sobrevivência na ficção através do realismo cirúrgico do critério zero. E a verdade nua e crua é que a imensa maioria da população humana não duraria uma única semana sob as regras desse apocalipse. Você não seria o sobrevivente estratégico com um bunker preparado. Você seria a pessoa que morre no primeiro dia simplesmente porque o seu organismo funcionou de forma natural. Neste vídeo, nós vamos destrinchar a biologia do corpo humano, a física da acústica urbana e a mecânica implacável dos predadores que transformariam a sua própria existência em um gatilho para a sua execução. Prepare o fôlego, mantenha a boca fechada e tente não fazer nenhum barulho. É hora de entender por que você morreria em um lugar silencioso. Para começar a entender o seu colapso imediato nesse cenário, nós precisamos falar sobre a nossa total falta de controle sobre a biologia involuntária do corpo humano. Os seres humanos são máquinas barulhentas por natureza, e nós não fomos projetados para o silêncio absoluto. Pense nas funções básicas que o seu cérebro executa sem que você peça. O ato de roncar durante o sono, por exemplo, é algo completamente fora do controle consciente de milhões de pessoas. Se você tiver um desvio de septo, rinite ou simplesmente dormir em uma posição desfavorável, o som da sua respiração obstruída ecoaria pela casa vazia. Em menos de 3 minutos, uma daquelas criaturas atravessaria a sua janela e rasgaria o seu peito antes mesmo de você conseguir acordar. E o perigo biológico não para por aí. Imagine pegar um resfriado comum, uma alergia sazonal à poeira ou uma crise de asma. Tente segurar uma sequência de tosses violentas ou um espirro explosivo usando apenas as mãos para abafar o som. É fisicamente impossível conter a pressão do ar sem emitir um ruído que passe dos 60 decibéis. Até mesmo uma crise de ansiedade, que seria a reação psicológica mais normal de qualquer um diante do fim do mundo, se torna letal. A respiração curta, a hiperventilação e o choro desesperado produzem ondas sonoras que funcionam como um farol para os predadores. Em um lugar silencioso, ter um corpo humano funcional é carregar uma bomba relógio biológica que pode explodir a cada respiração profunda. O pânico gera reações físicas viscerais e incontroláveis. Mas digamos que você seja um mestre do autocontrole biológico. Você não ronca, não espirra, aprendeu a controlar a sua respiração e passa os dias em silêncio. É aí que nós entramos no segundo pilar da nossa análise, o pesadelo da infraestrutura e da física acústica dos objetos do nosso cotidiano. Nós vivemos cercados por materiais que foram feitos para ser práticos, não silenciosos. Pense no piso da sua casa. Se for de madeira, ele estala com a mudança de temperatura interna durante a noite. Se for de piso frio, o simples arrastar de um chinelo ou o impacto de uma gota de água que vaza da torneira da cozinha gera um estalo agudo. Como você gerencia a manutenção da sua sobrevivência sem fazer barulho? Abrir uma lata de comida com um abridor manual gera um atrito metálico estridente. Lavar um prato, abrir uma porta de armário cujas dobradiças estão ressecadas, ou até mesmo o ato de caminhar sobre uma calçada de concreto que tem pequenos pedaços de vidro ou pedrisco solto se torna uma roleta russa. No filme, a família usa caminhos de areia para abafar os passos, mas de onde você vai tirar toneladas de areia fina se estiver preso em um apartamento no centro de uma metrópole? Como você transporta esse material sem fazer o barulho dos sacos plásticos ou da lataria de um carrinho de mão? A logística urbana é completamente hostil ao silêncio. Um único deslize, um copo que escorrega da sua mão por causa do suor do nervosismo, e a física da gravidade entrega a sua localização exata para o predador mais próximo. Cada objeto doméstico vira uma potencial armadilha sonora. E se nós analisarmos a mecânica de caça e a velocidade dessas criaturas, o cenário passa de difícil para absolutamente desesperador. Esses seres não são animais comuns, eles são predadores blindados, desprovidos de visão, mas com um sistema de audição hipersensível que funciona de forma direcional e tridimensional através de placas cranianas que se abrem para captar a menor vibração no ar. Eles conseguem filtrar o ruído estático da natureza,
como o som da chuva ou do vento nas folhas, e focar exclusivamente em sons artificiais ou biológicos que fujam do padrão do ambiente. Além disso, a velocidade de deslocamento deles é bizarra. Eles correm a velocidades que superam os 100 km por hora, escalam fachadas de prédios como se fossem aranhas e têm força suficiente para amassar a lataria de um carro blindado com um único golpe de suas garras. Isso significa que não existe o conceito de tempo de reação ou fuga. Se você fizer um barulho a 500 metros de distância de uma dessas criaturas, ela vai cobrir esse espaço em menos de 15 segundos. Você não tem tempo de correr para um esconderijo, não tem tempo de preparar uma armadilha e muito menos de pegar uma arma. No momento em que você ouve o som dela se aproximando, a sua morte já foi decretada. A blindagem natural deles repele a maioria dos calibres de armas de fogo civis, o que significa que tentar lutar é apenas acelerar o processo. Você está enfrentando uma força da natureza que não cansa, não sente pena e possui o mapeamento acústico perfeito do seu pânico. Além disso, a vida humana exige interação, manutenção e, acima de tudo, o descarte de resíduos. Como você lida com o lixo acumulado em uma casa ou apartamento sem gerar o barulho de sacos plásticos sendo manipulados, latas colidindo ou o odor que atrai outros tipos de vetores biológicos? Se o lixo acumular, pragas urbanas como ratos e baratas vão invadir o seu espaço. E esses animais fazem barulho. Um rato roendo uma parede de gesso ou derrubando um objeto leve na sua despensa é o suficiente para trazer o predador direto para dentro do seu quarto enquanto você dorme. O colapso sanitário é imediato. Sem água encanada funcional, porque as estações de tratamento pararam e o fluxo de água nos canos gera ruídos de pressão e cliques metálicos nas tubulações, você precisará coletar a água da chuva. Mas baldes de plástico ou metal expostos à chuva geram o som repetitivo e agudo do impacto das gotas. Para sobreviver, você precisaria cobrir cada centímetro de captação com panos grossos, que eventualmente mofam, apodrecem e espalham infecções bacterianas. A sua saúde bucal, cutânea e gastrointestinal entraria em colapso em poucos meses. Uma simples dor de dente inflamada que te faça gemer de dor durante a madrugada rompe a barreira do silêncio e sela o seu destino. Você morreria por causa de uma cárie não tratada que se transformou em um ruído inevitável. A manutenção da saúde e do bem-estar se torna uma batalha silenciosa e mortal. Doenças que em um mundo normal seriam resolvidas com um antibiótico simples, como uma infecção urinária ou uma infecção respiratória leve, agora carregam um risco de morte por detecção acústica. A tosse, o espirro, ou até mesmo os gemidos involuntários de dor e desconforto são amplificados pelo silêncio sepulcral que domina o ambiente. Pense em crianças pequenas e bebês. O choro de um recém-nascido é um instinto biológico de sobrevivência, um sinal acústico que não pode ser controlado ou silenciado. Como você gerencia a procriação e a criação de filhos em um mundo onde a primeira manifestação sonora de uma nova vida é um gatilho para a sua aniquilação? A própria estrutura da família e da sociedade humana entra em colapso sob a pressão desse silêncio forçado. A necessidade de isolamento acústico absoluto entra em conflito com a necessidade humana de interação e apoio social. O isolamento mental e emocional, a paranoia constante de monitorar cada batimento cardíaco, cada respiração profunda, colapsariam a sanidade de qualquer comunidade em poucos meses. A estrutura social se fragmenta até que reste apenas o egoísmo mais primitivo. Para piorar a equação, nós precisamos olhar para o isolamento geográfico e para a impossibilidade absoluta de produzir alimentos em larga escala. A agricultura moderna é barulhenta. Tratores, colheitadeiras, moinhos e até as ferramentas mais simples como enxadas colidindo contra pedras no solo geram vibrações agudas na terra. Como você planta o seu próprio sustento se cavar o chão pode atrair um predador cego em alta velocidade. Criar animais está fora de cogitação. Galinhas, porcos ou vacas emitem sons instintivos de comunicação ou dor que funcionariam como um banquete fixo para os monstros, limpando o seu cercado e a sua vida em questão de minutos. Isso força os poucos sobreviventes humanos ao nomadismo ou ao escambo silencioso em cidades fantasmas em busca de comida enlatada antiga. Mas caminhar por supermercados abandonados significa pisar em tetos desabados, gondolas retorcidas e cacos de vidro de garrafas que estouraram com a variação de pressão. Um único passo em falso, uma lata que rola da prateleira porque a madeira apodreceu com a umidade, e a reverberação ecoa por todo o pavilhão de concreto. Nas cidades, o som se propaga de forma bizarra devido ao eco entre as fachadas espelhadas dos edifícios. Um estalo em um beco pode parecer vir de outro quarteirão, confundindo seus sentidos enquanto a criatura se aproxima por trás, guiada geometricamente pelo ricochete das ondas sonoras nas paredes.
Você é caçado pela própria arquitetura que a humanidade ergueu para se isolar da natureza. A cidade que um dia foi um símbolo do domínio humano sobre o ambiente se torna o labirinto mortal perfeito para um predador que caça através da acústica urbana. O controle e a gestão de recursos naturais se tornam batalhas silenciosas e perigosas. A coleta de água da chuva, a busca por alimentos enlatados em áreas urbanas abandonadas, a tentativa de produzir o próprio sustento em áreas isoladas, tudo exige um nível de planejamento, execução e silêncio que a maioria das pessoas não possui. Pense na necessidade de energia. Sem uma rede elétrica funcional, as comunidades dependeriam de geradores a combustão, que são extremamente barulhentos e funcionam como um farol para os predadores. Painéis solares ou geradores eólicos geram vibrações mecânicas ou sonoras que também podem atrair a atenção indesejada. A própria estrutura da nossa sociedade, baseada na produção e no consumo de energia, entra em colapso sob a pressão desse silêncio forçado. A falta de energia impede a refrigeração de medicamentos e alimentos, a purificação de água em larga escala, a manutenção de comunicações de rádio e, acima de tudo, a produção e o transporte de suprimentos essenciais. O colapso sistêmico da nossa infraestrutura energética acelera o processo de fragmentação social e de morte em massa. A busca por alternativas de energia silenciosa, como a energia hidráulica em pequena escala ou a produção manual de biocombustíveis, exige um conhecimento técnico e uma capacidade de execução que poucos sobreviventes possuem. A própria estrutura da comunicação humana entra em colapso. O uso de linguagem de sinais exige que ambos os interlocutores estejam no mesmo local físico e sob condições de iluminação adequadas. A comunicação à distância depende de sinais visuais ou acústicos simples, como fumaça ou tambores, que também podem ser detectados pelos predadores ou por outros sobreviventes hostis. O isolamento mental e emocional de não poder expressar as suas necessidades, medos e desejos através da fala colapsaria a sanidade de qualquer indivíduo em poucos meses. O medo constante de fazer um barulho involuntário, de respirar fundo, de tossir, de gemer de dor, cria um estado de paranoia e ansiedade que destrói a paz interior e a capacidade de raciocínio estratégico. A necessidade de vigilância constante, 24 horas por dia, 7 dias por semana, exala as energias físicas e mentais dos sobreviventes, reduzindo a sua capacidade de sobreviver a longo prazo. A estrutura da sociedade humana, baseada na troca de informações e na colaboração mestre-aprendiz, se fragmenta até que reste apenas o egoísmo mais primitivo. O impacto psicológico da sobrevivência em um ambiente de silêncio absoluto e perigo constante é devastador. O cérebro humano está habituado a processar um fluxo constante de informações sonoras, e a falta desse estímulo cria uma sensação de isolamento e desconforto que pode levar a alucinações e delírios. A necessidade constante de monitorar cada manifestação sonora da sua própria existência, cada batimento cardíaco, cada respiração profunda, cria uma paranoia e ansiedade que destrói a sanidade. O isolamento social, a falta de interação com outros seres humanos, a impossibilidade de expressar as suas necessidades e medos através da fala, tudo contribui para o colapso mental dos sobreviventes. A própria estrutura da empatia humana, baseada na capacidade de reconhecer e responder às necessidades dos outros através do som e da fala, entra em colapso. O egoísmo primitivo se torna a única forma de garantir a sobrevivência individual, destruindo qualquer possibilidade de colaboração e de construção de comunidades a longo prazo. A física da propagação do som em ambientes urbanos e rurais se torna uma ferramenta de morte. O eco e a reverberação em edifícios de concreto e vidro criam ilusões acústicas que confundem os sobreviventes sobre a localização exata dos predadores ou de outros sobreviventes hostis. A absorção do som pela vegetação em áreas rurais pode ocultar a presença de perigos acústicos, levando os sobreviventes a erros de julgamento fatais. O mapeamento acústico perfeito do ambiente por parte dos predadores lhes permite rastrear e interceptar as suas presas com uma precisão matemática. A própria física da gravidade, que faz objetos caírem e gerarem ruídos de impacto, se torna um inimigo invisível e implacável. A nossa dependência do som para navegar e interagir com o ambiente se torna a nossa maior fraqueza em um mundo onde o menor ruído involuntário é uma sentença de morte. No final das contas, quando jogamos o universo de um lugar silencioso dentro do critério zero, nós percebemos que o verdadeiro inimigo desse apocalipse não são os monstros em si, mas a nossa total dependência do som para viver em sociedade. A comunicação, a nossa segurança e os nossos reflexos automáticos são baseados em ruídos. Viver em um mundo onde a menor manifestação da sua existência física resulta na sua eliminação é um peso psicológico que o cérebro humano não foi feito para suportar por muito tempo. O isolamento mental,
A paranoia constante de monitorar cada batimento cardíaco e o medo de dar um passo em falso colapsariam a sanidade de qualquer comunidade em poucos meses. O silêncio forçado destrói a empatia. Você não pode ajudar alguém que está gritando por socorro na rua, porque se você se mover ou tentar fazer um som de aviso, ambos serão estraçalhados em segundos. A estrutura social se fragmenta até que reste apenas o egoísmo mais primitivo. Na grande biblioteca da ficção científica, poucas ameaças são tão cruéis e íntimas quanto esta: um mundo onde, para continuar vivo, você precisa fingir que já está morto. Você vira um fantasma dentro da sua própria realidade, sabendo que o silêncio é o seu único escudo, mas que a sua própria biologia é a espada que vai te atravessar mais cedo ou mais tarde. A nossa civilização foi construída com base no barulho das indústrias, das vozes e dos passos. Sem isso, nós somos apenas presas fáceis esperando o inevitável erro acústico. E você? Qual seria o ruído bobo do dia a dia que provavelmente causaria a sua morte nos primeiros dias desse isolamento? Um estalo nas costas, uma tosse ou o barulho de um objeto caindo? Deixe o seu plano de silêncio impossível aqui embaixo nos comentários, se inscreve para não perder as próximas análises brutais, realistas e desafiadoras da ficção com o critério zero, e a gente se vê no próximo colapso. Até lá!